Essa pergunta que chegou pelo nosso SMS, ela vem lá do Iapoque. Olha só, o programa ainda do Iapoque é o Chuí, professor. Que beleza. A pergunta lá do Amapá, quem mandou, deixa eu ver, foi o Edson. E a pergunta do Edson é a seguinte: se a Bíblia afirma que para sermos salvos precisamos cumprir a lei e ter o testemunho de Jesus, por que um dos ladrões que foi morto ao lado de Jesus Cristo foi salvo? Queria saber se isso é ser salvo pela graça. Muito boa questão. O ladrão simplesmente errou a vida toda, mas Jesus disse que ele estaria no paraíso. Em primeiro lugar, nós temos que ajudar o nosso telespectador a corrigir uma compreensão. A Bíblia não diz que devemos guardar a lei para ser salvos, né? Em nenhum momento. O que a Bíblia diz em Apocalipse 14:12 é que os santos, os justos, nos últimos dias, serão reconhecidos pela obediência a Deus e pela fé em Jesus. Mas isso não significa que é a obediência que leva-os para o céu. Não. Veja o que diz Efésios 2, 8 e 9. E depois eu lerei o verso 10 para você fechar essa questão. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não há obra alguma envolvida no processo de salvação. Nada do que você e eu façamos pode nos tornar aceitos diante de Deus, porque mesmo que hoje você e eu conseguíssemos ser perfeitos, nós ainda temos um débito para com os nossos pecados passados. Óbvio que Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz, mas nós ainda não fomos glorificados. Então você e eu não temos como ser salvos pelas obras. E a Bíblia diz para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém vai chegar no céu dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui porque eu fui um grande guardador da lei. Nossa, eu fui um baita de um exemplo. Não, ninguém vai ter motivo para se gloriar, a não ser em Cristo. Todos que estiverem no céu agradecerão a Jesus por estarem lá. Agora, qual é o papel da lei na vida do cristão? Ela não tem o papel de salvar, de justificá-lo, de torná-lo justo. Mas a lei é um ingrediente que o Espírito Santo vai colocando em nós, vai imprimindo em nosso interior para estarmos cada vez mais de conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, a lei, as obras, seria uma espécie de materialização da sua fé, uma evidência externa de uma fé atuante em sua vida, né? Então você lê, por exemplo, no verso 10 de Efésios, que aí é dito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja, primeiro aqui na sequência de Efésios 2 vem a salvação unicamente pela graça, independente das nossas obras. Mas depois que recebemos esta salvação, como diz 2 Coríntios 5,17, nos tornamos novas criaturas. E aí passamos a praticar boas obras como resultado deste coração transformado. E esse processo de crescimento e aperfeiçoamento na lei de Deus vai levar a vida toda. E o ladrão na cruz foi para o céu pela graça de Jesus Cristo. E porque no momento em que ele aceita a graça, ele dá uma resposta de fé. E porque Jesus sabe que ao mesmo tempo em que ele deu uma resposta de fé, se ele permanecesse vivo, ele ia viver em conformidade com essa fé que ele expressou em Cristo. Então tenhamos sempre em mente, a salvação é um presente de Deus unicamente pela fé em Jesus. As obras serão o resultado de uma vida de santificação. E esse processo vai levar a vida toda. A santificação é uma escola na qual não obtemos diploma nesta vida. Apenas quando formos glorificados, transformados, tendo toda a nossa natureza interna e externa aperfeiçoada de uma vez por todas.